Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre a história da Igreja, hoje eu vou falar um pouco sobre a autenticidade dos Evangelhos. E ao longo do tempo, os filósofos e os cientistas tentaram encontrar erros nos Evangelhos, porque queria destruir a autenticidade dos Evangelhos. Não foi qualquer cientista, qualquer filósofo, foi os melhores, maiores, juntamente com os racionalistas, os inimigos da Igreja. E os Evangelhos são documentos com autenticidade comprovada cientificamente, onde se baseia toda a nossa fé católica. E também é através do Evangelho que a gente consegue as provas da divindade de Jesus. Esse Evangelho que foi escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e João. Mateus e João, eles foram testemunhos oculares de tudo aquilo que eles escreveram. Marcos foi discípulo de São Paulo e Lucas foi discípulo de São Paulo e depois foi também discípulo de São Pedro. Aí você pode se perguntar, quem que comprova essa autenticidade dos evangelhos? Lógico que tem a contribuição dos papas, dos doutores da igreja, dos santos, mas também teve a contribuição dos racionalistas. Os próprios inimigos da igreja comprovaram a autenticidade dos evangelhos. E juntamente com os racionalistas e seus adeptos, exemplo do Renan, do Rousseau e de tantos outros, eles começaram a estudar para os evangelhos para encontrar alguns erros. Eles estudaram cada detalhe do evangelho. E o professor Filipe Aquino ele fala assim sobre os racionalistas. A sua vontade era mostrar para o mundo que os evangelhos eram uma farsa, uma invenção da Igreja Católica que teria sido forjado para apresentar Jesus como Deus. Esse era o objetivo dos racionalistas, através de encontrar algum erro no Evangelho para provar que Jesus não era Deus. E começaram os estudos e eles estudaram, não foi pouco, não foi um mês, não foi um ano, foi vários anos, e alguns deles estudaram a vida todinha para encontrar um erro. E quando alguns deles concluíram os estudos, exemplo do Renan concluiu que os evangelhos eram autênticos, e ele disse: em suma, admito com autêntico os 4 evangelhos canônicos. Ele que não era da igreja, ele que não era católica, ele que era um crítico, que queria encontrar um erro, ele comprovou a autenticidade de Jesus através dos estudos. E esses filósofos, esses racionalistas, eles usaram os métodos científicos, métodos de traduções, de citações, para encontrar algum erro. Só que eles não encontraram nenhum erro. E os críticos também ingleses, eles disseram: os evangelhos são, pela análise crítica, o que detém a mais privilegiada posição que existe. Isso prova a autenticidade e a veracidade dos evangelhos. E você pode perguntar onde é que estão os originais evangelhos feitos pelas mãos de Mateus, Marcos, João e Lucas. Esses evangelhos originais se perderam ao longo do tempo devido ao material, mas também tem as cópias desses evangelhos que estão nos papiros, nos códigos nunciais, os códigos minúsculos e lecionário. E em relação aos papiros, tem um papiro que é do ano 200 e o Evangelho de São Mateus ele foi escrito mais ou menos no ano 100. Isso prova durante a história a autenticidade sobre esses evangelhos. E também a gente pode provar a autenticidade dos evangelhos através dos historiadores dos primeiros séculos. E em relação ao Evangelho de São Mateus, tem um bispo chamado Papis, no ano 130, que ele disse assim: Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica e cada um depois os traduziu como pôde. Isso é um estudo do historiador Eusébio sobre os primeiros adeptos aos evangelhos. E também
sobre o Evangelho de São Marcos, também o bispo de Herápolis Papes, ele falou assim: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas sem hoje, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Não tinha ouvido nem seguido o Senhor, mas tarde Pedro. Mas aí no final desse escrito ele diz assim: Marcos não nos engana, escrevendo conforme recordava, tinha somente essa preocupação, nada negligenciar do que tinha ouvido e nada dizer de falso. Olha a verdade, olha a autenticidade sobre este evangelho. E em relação ao evangelho de São João, quem fala sobre São João é o Santo Irineu. Ele diz assim: enfim, o João, o discípulo do Senhor, e o mesmo que reclinou sobre seu peito, publicou também o Evangelho quando sua estadia em Efésios. Isso prova a autenticidade sobre os Evangelhos, que a gente nunca duvide dos Evangelhos, porque é através do Evangelho que a gente tem o conhecimento de Jesus, o conhecimento da sua divindade. Que a gente nunca duvide do Evangelho, que a gente acredite, que a gente tenha fé. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.